Quem já me conhece faz um tempo, me segue no Instagram ou assiste a minhas lives na Twitch, sabe que eu não sou um cara que gosta tanto de colorir. Porém, quando eu uso marcadores, a história muda um pouco. E principalmente marcadores a álcool, que é um material que eu gosto bastante e que eu quero falar um pouquinho sobre as suas vantagens e desvantagens aqui neste vídeo de hoje. Mas antes de falarmos desse material maravilhoso e também muito caro, sejam todos muito bem-vindos à Pensão dos Desenhistas. Eu sou o M2, o Marcelo Marinho, que faz lives e vídeos sobre quadrinho e ilustração. Então, se você não conhece o nosso canal, segue aí e também conheça nosso quadrinho no Tapas e Webtoon, o Aegir Stellars. Ele está para leitura gratuita, mas temos uma campanha no Catarse, onde você pode se tornar um assinante. E sendo assinante, você tem acesso antecipado ao quadrinho e também pode até virar um personagem. E agora vamos voltar a falar sobre os marcadores. Neste quadro aqui, pessoal, é a Oficina da Pensão, onde eu quero falar um pouquinho de materiais que eu acho legal para ilustradores e quadrinistas. E eu quero falar mais sobre como comprá-los, como escolher, o que você precisa saber antes. Eu não quero falar muito sobre técnica. Como pintar com marcador já tem um monte de vídeo, inclusive de mangaka famoso, e eu acho que isso daí já está um pouco saturado. Eu quero conscientizar as pessoas se isso é necessário ou não para o trabalho delas. E começando falando um pouquinho sobre valor. Por quê? Porque esse tipo de material aqui não é muito barato. E principalmente se você vai comprar uma Copic, que você vai ter que comprar a caneta, que é bem cara, ela é recarregável, vai ter que comprar tinta depois, vai compensar ao longo prazo. Porém, eu tenho uma dúvida aqui com vocês. Será que não é melhor você investir, às vezes, em uma mesa de desenho para usar no celular? Ou então comprar um computador que consegue parcelar em mais vezes? Afinal, a loja que vende aqui no Brasil, esse tipo de material só parcela 6 vezes. Lojas de computador, ou Magazine Luiza, lojas assim, conseguem parcelar até 12 vezes o material que você vai usar para trabalhar. Hoje em dia, eu considero o computador uma coisa que vai te arranjar muito mais trabalho do que os marcadores. Marcadores vai deixar seu desenho bonito? Vai. Só que o investimento vai ser muito longo, você vai ficar muito confuso na hora de comprar as cores e o retorno vai demorar. Já no digital você consegue trabalho em outro lugar. Por exemplo, você pode conseguir um trabalho com um gringo, um americano. Então pensa bem, você precisa comprar marcadores agora ou será que é outro material caso você queira trabalhar? E mesmo se você comprar o outro que é descartável, como o da Leplume, o preço é metade do valor da caneta. Ainda é um pouco caro, no valor de R$15 ou mais na data desse vídeo. Então pensem bem aí quanto você quer gastar com isso, se é a hora para isso. Eu mesmo só fui atrás desse tipo de material depois que eu já tinha um computador para trabalhar. Era um computador baratinho na época, mas agora eu já troquei meu equipamento e hoje em dia eu nem estou comprando as canetas por causa da questão do dólar, que está alto. E veja bem, eu já comprei uma quantidade legal de cores para trabalhar. Eu uso o Copic por causa que depois a recarga torna realmente mais barato. Só que é um investimento a longo prazo. Tão longo prazo que eu demorei cerca de 5 anos para ter as cores que eu precisava para trabalhar bastante nos meus quadrinhos. Eu quero fazer algumas capas coloridas com essas canetas, escanear e depois dar uma trabalhada nas cores só para ajustar. Então, não é tão fácil assim. E é o que eu pedi para um amigo meu trazer de fora, que ele mora lá e quando ele volta de férias, ele traz essas canetas aqui. Ele mora, trabalha lá, quando ele vem visitar a família, ele traz para mim. Trazia, né? Porque na época o dólar era R$3. E agora tá 5 e pouco, não sei quando vai abaixar de novo na data deste vídeo. E depois de terminar de falar um pouquinho dessa questão que custa caro e talvez você deva investir primeiro em outro material, agora eu quero falar um pouquinho sobre o material em si realmente. Eu só quis dar uma conscientizada primeiro aí, galera. Lembrando que esse vídeo aqui não é patrocinado, tá? Eu não tô recebendo da Copic ou da loja da Copic aqui no Brasil para fazer o vídeo, então se vocês quiserem dar um apoio melhor, deixa o like, ajuda bastante. Uma das coisas mais legais que tem, eu acho que deste material aqui, é a sua esponja aí. Eu vou deixar uma imagem para vocês verem mais de perto, mas a passagem desse tipo de material que torna interessante usar ele. Você consegue fazer uma pintura bem uniforme por causa do material desta ponta, que é uma esponjinha bem suave. E também, a maioria das canetas também tem essa parte de trás, que é chanfrada, que geralmente ajuda a fazer alguns efeitos e preencher áreas retas mais rápido. Muita gente também da parte de designer usa essas canetas aqui para trabalhar, principalmente o pessoal de automobilístico que faz design de carro e também algum pessoal da arquitetura. Não é só ilustradores que usam esse tipo de material. E uma coisa bem legal dessas canetas aqui é sua própria tinta, que é a base de álcool. No caso de você querer fazer uma sombra, você não vai precisar muitas vezes pegar uma outra tinta mais escura. Se for uma sombra mais simples, mais básica, você pode pegar a mesma caneta,
fazer mais de uma passagem de tinta e conseguir fazer uma sombra ou um volume ali mais ou menos no seu desenho. E outra coisa bem legal dessas canetas aqui é que você pode misturar as suas tintas. Por exemplo, você pega um amarelo e vermelho e consegue um laranja bem legal ainda, usando as próprias canetas. O que a gente chama de blending, uma técnica que é utilizada com as canetas a álcool, coisa que você não consegue com outras canetas. E agora eu vou falar algumas formas para vocês comprarem essas canetas, se vocês quiserem começar a experimentar. Como eu disse, é um material meio caro, então primeiro de tudo, começa testando para ver se você gosta. Compra uma marca mais barata como a Leplume, não vai direto na Copic, e aí testa para ver se você vai gostar. Muitas vezes não combina com o seu tipo de trabalho, com o seu tipo de arte, ou até mesmo com o seu workflow. Não funciona direito para você. Então testem os materiais de formas mais baratas possíveis. Também tem as Magic Colors, mas eu acho que hoje em dia, pela diferença de valor entre uma Leplume e Magic Color, não vale muito a pena. E dá uma olhadinha se funciona com vocês. A segunda dica é, caso você realmente queira investir nesse tipo de material, eu digo para você, comece então comprando poucas canetas da Copic já com seu refil. Por quê? Porque imagina você tá trabalhando, uma das cores você gasta muito, principalmente por uma encomenda, e aí você vai pintar o seu personagem ou então o cenário e acaba a tinta. Poxa, imagina você ter que esperar uma semana para chegar a recarga. Então já tenha a recarga dessas canetas, e é por isso que você tem que começar comprando poucas canetas por vez. Não compre uma caneta sem a recarga e não compre muitas canetas de uma vez só. Esta daqui é a segunda dica. E as próximas dicas que eu vou falar aqui agora são algumas combinações interessantes. A primeira é você pegar um set de cores para tons de pele. A Copic já tem uma própria combinação de cores de pele, se não me engano tem duas delas inclusive, e você pode comprar para chegar a fazer toda a variação de tom de pele possível. E eu acho bem legal, eu comecei comprando por ela e consegui trabalhar bastante. Por quê? Porque geralmente eu faço bastante personagem e muitas vezes eu tenho que fazer uma expressão legal. Então eu vou precisar de uma variação de cor legal para fazer a sombra, para escurecer a pele, para poder fazer detalhes da feição. Então tenha isso em mente, é um material bem legal para começar. Outra combinação legal para você pensar são tons de cinza. Você pegar uns 3 tons diferentes de cinza, do escuro para o mais claro, e você já vai conseguir trabalhar bem legal, principalmente se você gosta de mexer com sketchbook, ou então fazer design de personagens e cenários. Isso daí é bem legal para você carregar no seu estojo. Você geralmente só precisa de umas 3 canetas e não vai precisar de comprar tanta coisa se é alguma coisa que você faz mais de forma casual. Uma terceira forma também de você pensar em comprar esse tipo de material é se você já sabe as cores que você mais usa. Começa comprando estas cores que são mais usadas no seu trabalho e você pode pensar em usar apenas elas como base. Se você já usa lápis de cor, por exemplo, você pode pegar o lápis de cor para fazer a parte da sombra. Por quê? Porque esse material mistura muito bem com outros. É uma coisa bem legal de se pensar em usar. Funciona tanto para misturar com lápis de cor ou aquarela. Você compra uma cor que é meio tom, não é tão escuro nem tão claro, um tom básico, e aí você consegue usar ele para fazer camadas longas de desenho. Por exemplo, você faz toda a parte de uma grama e a parte mais escura da grama você faz no lápis ou na aquarela. Então ele mistura muito bem. Você pode usar isso para fazer cores bases e aí você compra apenas as cores que você mais utiliza. Para isso você vai ter que ter já uma experiência maior com o desenho. E agora falando uma das últimas combinações deste vídeo, se você acha que tem algumas outras combinações legais, deixe também no comentário, mas que eu acho importante falar aqui, que é a da CMYK, a das cores básicas para impressão. Se você pegar essas cores aqui, não exatamente essa daqui, eu peguei só para ilustrar, por isso que eu estou segurando exatamente essas 3 canetas desde o começo do vídeo, que é a ciano, a magenta e amarelo. Com essas 3 cores você já vai poder misturar elas e fazer outras cores. Então também é um set legal para você começar a comprar e apenas com 3 canetas você já vai conseguir fazer bastante combinação de cores para seus desenhos. Outra coisa que eu estava esquecendo e é importante também você comprar é comprar este material aqui ou ter algo similar a ele, que é a tinta sem pigmento. É a parte de álcool que eles têm. Por quê? Porque um dos cuidados mais comuns dessa caneta, além disso daqui servir para fazer mistura melhor do desenho, é você poder pingar uma gotinha disso daqui quando a caneta secar. Com uma gota disso daqui você salva a sua caneta.
Eu achava que a caneta secava e eu tinha que fazer uma puta limpeza nela, ou então eu perdi o material de vez. Então saiba que com uma gotinha deste material aqui, você pode salvar suas canetas, voltar a trabalhar na hora. Pô, tá seca, pinga uma gotinha disso ou até mesmo de outro álcool que já vai resolver, não entre em desespero. Mas é isso aí, pessoal, eu quis trazer um pouquinho desse material porque tem muita gente interessada nele, principalmente porque é muito utilizado na cena de mangás no Japão. Então realmente é um material interessante, é um material que eu gosto de usar bastante. E se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí, deixa um like também que ajuda bastante. Se você quer saber mais sobre eles, deixa uma pergunta aí nos comentários. E agora eu quero agradecer muito ao pessoal que é apoiador do projeto no Catarse aí, do nosso quadrinho Ager Stellars. Se você não conhece nosso projeto, vai estar o link também na descrição aí do Catarse. Conheça também o quadrinho que está disponível para leitura gratuita. E um grande salve para Dolph, que é o nosso top apoiador aí deste mês. Brigadão aí pelo seu apoio e espero que vocês gostem do quadrinho que vai sair daqui a pouco no mês que vem, agora em fevereiro. Então, muito obrigado aí novamente e como sempre, pessoal, bons esboços. Até mais. Fui!